Na aula de hoje, a gente vai ver e falar um pouco sobre os sistemas Takagi-Sugeno, que são uma abordagem um pouco diferente para os sistemas nebulosos do que a gente viu até o momento. Até o momento, a gente viu conjuntos nebulosos cujos bancos de regras têm, tanto na parte do se quanto do então, das regras, que é o antecedente e o consequente, formado por conjuntos nebulosos, certo? É usual a gente dar para esse tipo de sistemas nebulosos o nome de sistemas do tipo Mandani. Aqui a gente vai ver que para os sistemas do tipo Takagi-Sugeno, a diferença principal é que o consequente da regra, que é a parte aqui do então, ele não é composto por um conjunto nebuloso mais, mas ele é composto por uma função de saída, ok? E aí, a gente pode pensar que, então eu podia ter usado lá no modelo Mandani um conjunto nebuloso de saída, que é um conjunto singleton, que aí ele é 1 na pertinência que eu quero, no valor que eu quero no conjunto de saída, certo? E 0 no resto do universo do discurso da saída. Só que fazendo dessa forma, a gente ia ter sempre funções que são constantes aqui no consequente. E a gente vai ver que muitas vezes a gente quer outros tipos de funções aqui no consequente da regra. E aí nesses casos que a gente vai usar um modelo Takagi-Sugeno, certo? Aí, apesar deles terem sido criados no contexto de identificação de sistemas e modelagem, os sistemas e os modelos Takagi-Sugeno também encontram aplicações em diversas outras áreas de controle, como a gente vai ver mais adiante na disciplina. Então, quando a gente vai fazer a inferência do modelo Takagi-Sugeno, diferente lá dos modelos Mandani, que a gente viu, que tinha várias opções de como fazer a inferência do modelo nebuloso, para um modelo Takagi-Sugeno, quando a gente fala que a gente vai fazer a inferência do modelo, a gente sempre está falando num conjunto específico de operações, que é, a gente sempre vai considerar que eu estou usando um fusificador singleton, que eu estou usando inferência do produto e um defusificador de média central. Então, nesse caso, já que eu tenho sempre essas operações, a saída inferida do modelo sempre vai ser seguindo os passos que estão aqui no slide. Que é o que? A gente começa calculando a pertinência do antecedente, que é a pertinência dos conjuntos nebulosos de entrada, ok? Mas como eu não tenho conjunto nebuloso de saída mais, nesse caso do modelo Takagi-Sugeno, eu posso pensar que essa pertinência do antecedente dos conjuntos nebulosos de entrada, eu posso ver ela como se fosse uma pertinência relativa a cada regra do meu modelo, certo? E aí eu vou fazer uso, então, do defusificador de média central, considerando que o centro de cada regra, para fazer no meu defusificador de média central, ele é dado pela saída de cada regra, que é lá a função de saída do modelo Takagi-Sugeno. Fazendo dessa forma, a gente vai ter, então, que a saída vai ser uma ponderação entre a pertinência, sendo servindo ali de peso de ponderação das saídas, e a saída de cada regra, certo? É usual a gente escrever nessa outra notação aqui do lado direito, mais compacta, em que essas funções h elas são dadas por essa normalização aqui das pertinências do antecedente, que é o quê? Que é eu falar que h de k é a pertinência de entrada daquela regra dividido pelo somatório de todas as pertinências de entrada. Tem que ser. Ok? Fazendo dessa forma, o que acontece? Essa função h ela vai ter umas propriedades especiais, que é o quê? Eu sempre vou ter, igual qualquer pertinência, na verdade, que o h de k é positivo, certo? Ele é não negativo, na verdade, ele pode assumir zero. Mas eu vou ter que essas funções elas têm uma normalização, que é a soma delas sempre vai dar 1. Eu ter essas duas propriedades aqui vão conferir
a um modelo dessa forma, um modelo TS, o que a gente chama as propriedades de soma convexa ou de partição da unidade. A gente vê que a gente vai fazer muito uso dessa propriedade ao longo do curso e que, mesmo na aula de hoje, uma propriedade que é interessante é que se eu tenho uma variável lá qualquer, um sinal, uma função, qualquer coisa que ela não depende do meu modelo, não depende do meu somatório nebuloso, vamos supor que eu tenho lá uma função S, eu posso escrever ela dependendo do meu modelo nebuloso, porque a soma das minhas funções dá 1. Então eu posso escrever S como se fosse somatório de H de K de S, porque S não depende de K e o somatório é 1. Então tirando para fora vai voltar para o S. Então, como a gente acabou de ver, os modelos Sakai e Sugeno podem ser escritos nessa forma, que é a forma lá da soma convexa. Certo? E de forma intuitiva, a gente pode entender esses modelos como se fossem vários modelos locais, dados pelas saídas, certo? E ponderados pelas funções de pertinência. Então, eu posso ver um modelo Takai-Sugeno como uma combinação de vários modelos, em que a combinação dos modelos é feita pela função de pertinência. Interpretando dessa forma, a gente pode ver que tem várias classes de modelos, classes de funções que a gente pode representar como modelos Takai-Sugeno. Certo? Um tipo, por exemplo, que a gente consegue representar são as funções constantes por partes, que estão representadas aqui nessa função. Certo? Que qual que é a ideia? Para esse caso, para a gente representar uma função constante por partes como um modelo Takai-Sugeno, basta a gente escolher lá a função h como sendo 1 na região desejada e 0 fora dela. E aí a gente pega um valor constante. F de k igual constante. Que é o que está representado aqui, onde os cinza são as funções de pertinência, aqui no fundo, e a gente consegue ver a função original em azul e a função do modelo Takai-Sugeno, que está tentando aproximar essa função em preto. Certo? Dá para a gente ver que, usando o teorema do valor médio, qualquer função continuamente diferenciável, seja que tem lá derivadas contínuas, a gente pode aproximar arbitrariamente bem por um conjunto de funções constantes por partes, dentro de um compacto que para a gente vai ser só uma região limitada do universo de discurso. Então, a gente pode pensar, só para mostrar aqui, para esse caso, as funções constantes por partes são a mesma coisa que fazer uma interpolação de ordem zero. E aí, qual que é um passo que a gente pode seguir para criar um aproximador, então, nesse caso? Eu posso simplesmente dividir meu universo de discurso nas regiões que eu quero, e aí, em cada região, eu vou escolher definir o valor do meu modelo como o valor da função no centro da região. Ok? Dessa forma, se a gente aplicar o teorema do valor médio, está representado aqui no slide, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o erro ele vai ser limitado pelo tamanho da região e pela derivada que está ali acontecendo. A derivada a gente não tem. A derivada aqui, o gradiente da função, a gente não tem nenhum controle sobre ela. Ok? Aqui está errado, era para ser g de x menos g de x de k. Aqui. Certo? A gente vai ver que esse erro eu não tenho nenhum controle sobre
o gradiente da função que eu estou aproximando. Entretanto, eu tenho o controle sobre o tamanho da minha região. Então, quanto menor eu faço o tamanho da minha região, menor o erro de aproximação que eu vou ter. Então, eu sempre consigo escolher meu conjunto de regiões de forma que eu vou aproximar arbitrariamente bem a minha função, certo? Qualquer aproximador que a gente usa, que tem essa propriedade, que eu consigo usar ele para aproximar arbitrariamente bem qualquer função do conjunto de funções que estou considerando, que aqui no caso são as funções continuamente diferenciáveis, a gente vai chamar de um aproximador universal, certo? E aí, a gente pode pensar assim, ó, não, então maravilha, posso usar as funções constantes por partes lá, interpolação de ordem zero, para aproximar qualquer função. Qual que é o problema desse tipo de aproximação? O problema delas é que eu vou gerar uma aproximação que ela é descontínua. Eu vou gerar uma aproximação. Ela é descontínua. Descontínua de novo. E, além disso, para eu aproximar bem, eu vou precisar de um grande número de regras. Certo? E aí, por isso a gente normalmente usa outros tipos de aproximadores ao invés de ser o constante por partes. Uma classe muito utilizada de funções, ou de modelos Sakai-Sugeno, escolhendo lá as nossas pertinências para funcionar de aproximadores universais, são as funções de pertinência triangulares. E aí, qualquer ideia que está representado no desenho aqui do lado, no fundo. Que é o quê? Eu vou considerar lá as funções de pertinência triangulares cobrindo meu domínio. E eu posso ver elas, ao menos do jeito que está representado aqui, como se fosse representando como se fosse interpolação de ordem 1, interpolação linear. Que vão ser, eu consigo representar qualquer função que seja contínua e linear por partes dessa forma. Usando com elas juntinhas, assim, na forma que está aqui. Se elas puderem separar um pouco, eu consigo cobrir alguns outros tipos de classes de funções também. Então eu consigo ver que essa classe de funções está incluída dentro da classe de funções que pode ser representada por funções de pertinência triangulares. Certo? E usando um argumento muito semelhante ao que a gente viu anteriormente ali para funções constantes por partes, usando o teorema do valor médio, dá para a gente mostrar também que as funções de pertinência triangulares também vão ser aproximadores universais para funções que sejam lá continuamente diferenciáveis, que a gente representa como C1. Outro tipo de funções que também são uma escolha muito popular são as funções de pertinência gaussianas. Por que elas são muito populares? Por quê? Porque os modelos que são gerados quando a gente usa funções gaussianas, como elas são definidas lá por exponenciais apenas, então vão ser modelos que vão ser infinitamente diferenciáveis. Eles vão ser infinitos. Posso derivar infinitas vezes ali que a derivada existe e é contínua ainda. E eles também vão ser intuitivos em termos de, se eu olhar ali mais ou menos onde está o máximo da pertinência, eu consigo entender mais ou menos o valor da função pelo valor local. Qual que é o problema desse tipo, né? Nem tudo é perfeito, né? Então, o que eu estou abrindo mão quando eu uso esse tipo de função gaussiana em troca de triangular, por exemplo? Lá nas triangulares, a gente sempre tem o que a gente chama de um suporte limitado para as pertinências. Que é o quê? Ela só está ativa em uma certa região. Quando a gente usa funções de pertinência gaussianas, o suporte das pertinências é sempre infinito, é sempre ilimitado. Então, todas as regras sempre estão ativas em todo o universo de discurso. Certo? Aqui, entretanto, no caso das funções de pertinência gaussianas,
é um pouco mais difícil de provar que elas são aproximadores universais usando o teorema do valor médio. Aí, por conta disso, ao invés de usar o teorema do valor médio, a gente faz uso do teorema de Stone-Weierstrass. E o que o teorema fala? Ele fala que se eu tiver um conjunto de funções contínuas dentro de um conjunto compacto U, que a gente vai pensar como se fosse o nosso universo de discurso, se esse meu conjunto de funções for uma álgebra, que é o quê? Que é ele ser fechado sobre adição, multiplicação e multiplicação por um escalar, que é se eu somar dois elementos do meu conjunto, continua dando um elemento do conjunto. Se eu multiplicar dois elementos do meu conjunto, continua dando um elemento do meu conjunto. E se eu multiplicar um elemento do meu conjunto por um escalar, continua dando um elemento do meu conjunto. A gente fala também que o conjunto de funções contínuas, esse Z que a gente está considerando, ele separa pontos em U, que é eu falar que para qualquer dois pontos que eu escolher dentro do meu universo de discurso, sempre existe uma função no meu conjunto de funções que eu estou considerando, lá o meu Z, para a qual o valor da função é diferente nesses dois pontos. E ela também tem que ser um conjunto que ele não desaparece em nenhum ponto. Que é, para qualquer valor dentro do universo de discurso, sempre existe uma função que é diferente de zero. Se isso é verdade, o teorema fala para a gente que qualquer função real contínua pode ser arbitrariamente aproximada por uma função dentro desse conjunto de funções que a gente está considerando. Certo? Ou seja, já é um pouco mais geral do que o que a gente tinha antes, usando o teorema do valor médio, que o teorema do valor médio tinha que ser, a função que a gente está aproximando tinha que ser continuamente diferenciável. Aqui, pelo termo de Stone-Weierstrass, a função só tem que ser contínua. Mas dá pra gente abrir um pouco mais ainda, além de funções contínuas, porque se a gente lembrar de alguns resultados lá que a gente tem na matemática, um resultado que a gente tem é que as funções contínuas, elas são densas no espaço L2, que é no espaço das funções que são quadraticamente integráveis. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que para qualquer função que eu tenha que seja quadraticamente integrável, mesmo se ela não for contínua, existe uma função contínua que é arbitrariamente próxima dela. Então, como eu tenho duas coisas arbitrariamente próximas, eu posso falar que, pelo termo de Stone-Weierstrass também, eu posso falar que qualquer função, para qualquer função que esteja no L2, eu consigo escolher uma função Z do meu conjunto que está arbitrariamente próxima dela. Certo? Então vamos tentar aplicar esse teorema para mostrar que as funções de pertinência gaussianas são também, se a gente escolher elas para o nosso modelo Takaya-Sugeno, elas também formam um aproximador universal. Então, a gente vai considerar essas duas funções gaussianas aqui. Opa, voltei sem querer. A gente vai considerar essas duas funções gaussianas aqui, f1 e f2. A gente pode ver que elas são quase a mesma coisa. Só está mudando aqui o valor, que tem um valor de escala, que pode estar lá entre 0 e 1. A média e um desvio padrão. Certo? A gente vai ver que o fator de escala pode ignorar ele depois, porque você pode sempre incorporar ele dentro aqui do consequente. Ok? Se quiser considerar só a parte da exponencial para a função de pertinência, pode. Ok? Um resultado que a gente vai precisar para poder fazer aqui é esse aqui, que é um resultado que fala sobre a soma lá, quando a gente vai fazer a soma, que fala dessa soma aqui, na verdade, né? Que é uma soma que aparece quando a gente faz o produto de duas gaussianas. Quando a gente faz o produto de duas gaussianas, que está aqui embaixo, o que acontece é, a gente pode escrever ele como uma gaussiana nova, que é essa aqui, que vai ter uma média e um desvio padrão diferente, e um fator de escala que vai estar multiplicando ele. Tá vendo? É um fator de escala porque esse termo aqui não depende de xi, certo? Mas que é um fator de escala que é determinado pelas médias e desvios padrões que a gente tinha definindo as nossas gaussianas iniciais.
certo? Usando esse resultado aqui, então, a gente vai conseguir mostrar que a soma e o produto de dois modelos Takagi-Sugeno usando função de pertinência gaussiana vão dar um modelo Takagi-Sugeno usando função de pertinência gaussiana, certo? A gente vai mostrar só a soma e o produto porque as outras coisas que o teorema pede são fáceis de ver, certo? Que é o quê? Se eu multiplicar por um escalar, vai continuar dando uma função que está dentro do conjunto, certo? E é só eu considerar que o escalar lá, ele aparece lá no consequente, aí eu tenho uma outra função diferente que estava no conjunto. Ele separa pontos no inverso curso, é fácil, porque a gente vai ver que sempre dá para escolher de uma forma que vai ter funções com valores diferentes para dois pontos diferentes. E sempre eu tenho função com valor diferente de zero para qualquer ponto no meu inverso de discurso, que é não desaparecer. Então a gente só tem que mostrar que é fechado sobre soma e sobre multiplicação. No caso da soma, que está aqui nesse slide, o que acontece? Usando aquela propriedade que a gente viu lá no começo dos somatórios normalizados, eu posso escrever tudo, eu posso escrever a minha soma dessa forma aqui. É o que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo o F1 no somatório F1, eu estou jogando para dentro do somatório do F2 e eu estou jogando o F2 para dentro do somatório do F1. Então, para escrever, eu vou escrever como dois somatórios, que aí vai ter que aparecer o produto das pertinências, já que eu escrevi como esses dois somatórios. Pegando esse produto das pertinências, mas como aquele que a gente acabou de ver o resultado ali na página anterior, esse produto dessas duas pertinências eu posso escrever como se fosse essa pertinência nova aqui, certo? E aí o meu consequente também, que era os y, ele vai mudar porque ele vai virar a soma dos dois consequentes que eu tinha antes. Ok? O fator de escala também vai mudar porque ele vai ser o produto dos dois fatores de escala com aquele fator de escala que aparece do produto das duas gaussianas. Esse fator de escala, igual eu falei antes, a gente pode considerar também modelos Takagi-Sugeno sem fator de escala, porque é simplesmente jogar ele aqui multiplicando. Certo? Vai continuar valendo. Então, com isso, a gente vê que a soma continua dando um modelo que vale, que está dentro do nosso conjunto de funções que a gente está considerando para o teorema. O produto é mais fácil, né? Porque o produto é só eu pegar o produto. Eu não preciso usar aquela condição para eu poder jogar os dois para dentro. E aí vai dar a mesma coisa que a gente viu. Certo? Então, com isso, a gente consegue ver que modelos Takagi-Sugeno compostos por funções de pertinência gaussiana também vão formar aproximadores universais pelo teorema de Stone-Weierstrass. Ok? Então, até agora a gente só viu as propriedades de que os modelos Takagi-Sugeno, usando funções de pertinência constantes, que vamos lá, retangulares, ou funções de pertinência triangulares, ou gaussianos, dá para provar com outras funções de pertinência também, vão formar aproximadores universais. Ok? Na próxima aula a gente vai ver como é que a gente pode usar então os modelos Takagi-Sugeno para tentar fazer a aproximação de funções.